O governo federal anunciou que pretende criar um imposto digital no país. Ainda não se sabe se se trata de uma nova CPMF, como dizem os críticos, ou de um imposto moderno, como diz o ministro da Economia, Paulo Guedes. Neste episódio do Big Data Vênia, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS, da FGV Direito Rio, nós vamos discutir a taxação das empresas digitais no Brasil. Eu sou Iago Bolívar, do Jota, e estão conosco Andréa Dueck Simantobi, auditora fiscal da Receita e conselheira do CARF, Maria Andrade, advogada da Stone Pagamentos, Gustavo Fossati, professor de Direito Tributário da FGV Direito Rio, e Ivar Hartmann, coordenador do CTS da FGV Direito Rio e co-host aqui do Big Data Vênia. Para começar, eu vou perguntar para o Gustavo Fossati essa questão com que nós abrimos o podcast. Não sabemos muito bem qual é a proposta do governo, mas pelo que sabemos, está mais para um novo imposto, um imposto digital, ou para uma nova CPMF? Iago, eu vejo que está mais para uma CPMF numa versão mais moderna, mais aperfeiçoada, ou uma CPMF modernizada, uploaded, por assim dizer. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. O Brasil já teve uma tradição de uma CPMF que funcionou no passado. Funcionou em termos de eficiência arrecadatória, de facilidade de manejo e automaticamente de redução dos custos de arrecadação e até mesmo de compliance fiscal das empresas. Existe todo um pacote de vantagens aí que está atrelado a esse histórico da extinta CPMF. Então, ao mesmo tempo, há uma tendência de querer ressuscitar essa CPMF, que até então está morta, mas numa versão mais robusta, mais moderna. Mas, na essência, eu diria que a tendência é não mudar muito. Não mudar muito. Você acha que a tendência é um imposto a mais apenas? A tendência é um imposto a mais, e claro que, e aí que a gente vai entrar na discussão, né, de qual seria o formato, quais seriam as características desse imposto a mais, mas é possível sim, Iago, porque há sugestões de vários economistas, dentre eles Piketty, talvez Thomas Piketty seja o economista mais midiático que a gente tem nos últimos anos, e que, querendo ou não, tem influenciado os nossos economistas e os nossos juristas ligados à política fiscal, e é um dos economistas, em que pese mais midiático, que vai sustentar algum tipo de imposto sobre o capital. Então, eu vejo que os nossos economistas têm sido muito seduzidos por essa proposta, atrelados a um histórico de alta eficiência dessa CPMF aí que a gente já vivenciou. Quando o ministro Paulo Guedes foi discutir com os parlamentares a proposta de reforma tributária, ele disse que quem chamava a ITEX, ou o imposto digital, de CPMF, estava agindo por má-fé ou ignorância. Então, a senadora Simone Tebet disse, olha, no meu caso é ignorância, porque eu não sei qual é a sua proposta. Né? Vocês não apresentaram direito. Dentro dessa ignorância que nós temos, Andréa, você enxerga que é um imposto mais focado numa taxação moderna, numa taxação de operações de empresas digitais, ou é a nossa CPMF Reloaded aí? Bom, eu, antes de mais nada, queria dar boa tarde a todos, né, dizer que é uma felicidade poder fazer parte aí desse amplo debate, né, acerca da tributação. Enfim, eu acho que é um ponto muito relevante que a gente tem para conversar, porque o que eu acho, assim, né, para mim, fica difícil realizar comparações sobre um tributo que já foi, né, e que ele não é um tributo popular, mas ele acaba sendo, de uma certa maneira, eficiente, né, de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem bases, como o Gustavo bem falou, né, a gente não tem base, a gente não tem uma apresentação concreta das hipóteses de incidência, do fato gerador, o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, né, então, acho que o bom da Receita, né, e aí eu falo como uma entusiasta, né, não como auditora, porque hoje eu estou no CARF, eu estou no contencioso, mas como uma entusiasta da Receita Federal, sou uma pessoa empolgada pela Receita Federal, e eu acho, assim, para mim, a Receita tem aberto muito debate.
Então, no caso da CBS, por exemplo, quando veio a proposta, essa primeira parte da reforma, a Receita abriu o debate, os próprios secretários, secretário especial, os subsecretários saíram a campo, estão participando de eventos, estão colocando a sociedade a par do que está sendo colocado, do que está sendo da proposta, né? Então, eu acredito que o que está sendo realizado, a preocupação da Receita em informar a sociedade, também leva isso para a constituição do ITEX, se realmente ele vem ou não. Então, eu até trago assim, uma reflexão, até dicotômico pensar, porque, por exemplo, a gente tem a questão do PIX, né? Rapidamente, falar bem rápido, que é aquele pagamento do Zap, que vai entrar agora em novembro, né? E, ao mesmo tempo... Que vem substituir o TED, o DOC, não é? Mais ou menos. Ele é no próprio WhatsApp. E ele, olha só que interessante, você, ao mesmo tempo, você tem um anúncio de que vai ter o papel moeda de R$200, a nota de R$200. Então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que o Estado ele vai controlar esse tipo de transação eletrônica, né? E ao mesmo tempo, estimular que o dinheiro seja circulado através de uma nota de R$200. Então, isso é uma questão que eu fiz, que assim, me refletiu quando eu estava pensando assim, em trazer aqui para vocês. Parei para refletir, eu falei, bom, esse PagaPix que vai acontecer agora, né? E ao mesmo tempo a nota de R$200, né? Será que esse imposto sobre a transação eletrônica não desestimularia essa utilização da plataforma Pix, né? Em face desse papel moeda? Então é uma outra pergunta aí que eu faria para vocês. Ainda temos muitas lacunas, né? Então acho que até essa ideia de uma ETEX posta para o debate, e a partir a gente precisa de uma concretude, né, para poder debater qual seria efetivamente a sua natureza. Mas eu já trago aí essa pimentinha do Pix para a gente imaginar aí como é que seria. Essa dicotomia entre nós estarmos lançando o Pix ao mesmo tempo que estamos lançando uma nota de R$200, né, vai mostrando um pouco sobre essas tensões da própria divisão econômica brasileira, do ponto de vista dos setores da economia, mas do ponto de vista do poder de compra e, por exemplo, da bancarização, que foi algo que pegou alguns setores do governo de surpresa, né? Meu Deus, existem milhões de invisíveis, né? O ministro falou mais de uma vez, nós descobrimos que havia invisíveis no país, né? Então, o governo usou a oportunidade de pagar o auxílio emergencial como uma oportunidade também de bancarização, não é? Então, todo um movimento de trazer essas pessoas para um sistema de bancarização, no lugar de fazer apenas como um pagamento de auxílio, ao mesmo tempo em que vai colocando vai colocando a nota de R$200 nessa linha de que as pessoas sem bancarização vão precisar de dinheiro e esse dinheiro vai circular mais em moeda e assim por diante. E no meio, num entroncamento dessa digitalização e bancarização de um lado e do comércio físico do outro e digital, estão os meios de pagamento, né? Nós temos aqui a Maria Andrade, que trabalha na Stone, que está bem nesse entroncamento do pagamento digital, do pagamento físico, do pagamento que é feito, às vezes, uma compra online que é entregue por um entregador em casa, que é paga na maquininha. Como você, Maria, enxerga essa capacidade do governo de agora colocar um imposto ali, naquela transação? Eu acho que o ponto de atenção para mim, no caso do ITEX, e aí eu concordo com o Gustavo quando ele vem falar da proximidade com a CPMF, é que, para mim, não tem aqui uma taxação necessariamente de e-commerce, na verdade. Quando você vai taxar movimentação financeira, quando você vai taxar TED, DOC e qualquer tipo dessas movimentações, você não está taxando e-commerce. Todo e qualquer comércio físico ou eletrônico funciona por meio dessas transferências, a não ser pelo pagamento em papel moeda. Então, eu acho que a gente
a gente dá um passo atrás e pelas declarações que o ministro já deu sobre o ITEX, me parece uma movimentação em taxação de movimentações financeiras que não necessariamente taxa só comércios eletrônicos. E eu acho que esse ponto é um ponto importante da gente pensar se esses estabelecimentos que atualmente já têm todas as incidências que têm e ainda ter uma incidência sobre movimentação financeira, se isso não traria mais prejuízo do que benefício para a economia. E eu acho que um ponto da bancarização é muito importante nessa discussão, porque um imposto sobre movimentação financeira estaria em contramão à bancarização, porque a ideia é que as pessoas vão passar a pagar mais em papel moeda, porque é mais caro pagar de outra forma. Isso vai em contramão a todos os avanços que se tenta fazer nos meios de pagamento e todos os avanços do Banco Central em geral, em caminho a fazer com que o Brasil seja um país mais digital e que tenha mais fácil o pagamento. Isso você não ajuda só grandes indústrias e e-commerce, pelo contrário, são disposições e são trocas financeiras que permitem o avanço também de pequenos comerciantes que não têm a capacidade de ter o avanço territorial que as grandes redes têm, e essa troca permite que alguém em outro estado compre algo de alguém do sul do país, por exemplo, e a gente consiga avançar os médios e pequenos estabelecimentos consigam avançar no desenvolvimento, não só as grandes redes que têm territorialidade. Então, acho que, em resumo, são 2 pontos principalmente. Quem o imposto de fato taxa, e vamos talvez entrando um pouco na discussão de justiça tributária e etc., e quão em contramão ele está com avanços tecnológicos relacionados à bancarização e aos meios de pagamento. Acho que esses 2 pontos da discussão que fazem, que ecoam muito na minha cabeça quando a gente vai falar do ITEX, que o Guedes falou até o momento, que o ministro falou até o momento. Você levantou vários pontos interessantes. Um deles é se esse ambiente, por exemplo, de e-commerce, quando quebra a territorialidade, se dá efetivamente uma vantagem para o pequeno, né, na medida em que, por exemplo, o e-commerce está sendo tomado por grandes empresas de e-commerce. Né? Agora nós tivemos aí o Bezos, né, se tornando o primeiro homem, a primeira pessoa a ter mais de 200 bilhões de dólares, mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, boa parte do modelo de negócio da Amazon é um marketplace em que pequenos vendem. Né? Então, a gente tem várias inter-relações entre isso. E você, Maria, também falou sobre a questão da inovação e de como isso vai na contramão dessa bancarização e da digitalização do mundo. Eu queria perguntar para o Ivar das atividades econômicas, queria perguntar para o Ivar sobre isso, em que medida procurar neste momento aumentar a receita do governo taxando as transações digitais, se é uma forma de buscar mais eficiência efetivamente na taxação, na medida em que o consumo das pessoas tem migrado muitas vezes para empresas online, ou se pode também representar um peso para a inovação, um custo maior para a inovação. Eu acho que o grande déficit em termos de compreensão sobre o quanto o mundo mudou desde a CPMF e no que o mundo mudou, quando se traz novamente essa ideia de um imposto sobre transação tendo como principal vantagem, principal ponto de venda, essa maior aderência, o que é diferente de o imposto ser eficiente, né? O fato de que é possível garantir que mais gente acabe cumprindo essa norma não é a mesma coisa que dizer que esse imposto é eficiente nos fins que se propõe. Sim, há um ganho, há uma alta aderência pelo fato de se estar taxando toda e qualquer transação quando realizada por meios eletrônicos, mas esse déficit do qual eu falava é de compreensão do que mudou e do limite de possibilidade que nós temos hoje. Hoje, para bem ou para mal, se produz muito mais informação detalhada sobre a natureza
o volume, a frequência dessas transações todas, as partes envolvidas, a função dessas transações. Taxar mera e simplesmente a transação em si com uma porcentagem fixa presume uma quantidade muito baixa de informação que a gente tem sobre essas transações, que é aquela quantidade muito baixa que a gente tinha há 10, a 20, talvez 30 anos atrás. Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de informações sobre essas transações que permitiria uma taxação muito mais eficiente, muito mais direcionada, muito mais ligada e dependente das características específicas daquela transação. Então, por exemplo, é muito mais fácil hoje saber diferenciar de maneira mecanizada, em larga escala, uma transação de R$10 para Uber de uma transação de R$10 que foi a entrega de um medicamento de uma farmácia, via um aplicativo de entrega. São dois serviços de natureza fundamentalmente diferente, que podem estar sujeitos a tributações diferentes. Hoje, felizmente, a gente tem essa informação, como eu disse, para bem ou para mal, porque aí gera todo um outro problema de, obviamente, proteção de dados. Mas pelo menos essa vantagem nós temos, o dado é produzido, e se nós temos a oportunidade de confiar, por exemplo, nos mecanismos e nos órgãos de tributação do governo brasileiro, especialmente do governo federal, para identificar essas diferenças e taxar de acordo com essas diferenças, respeitando essas diferenças e, portanto, fazendo algo muito mais sofisticado do que uma alíquota fixa em cima de toda e qualquer transação. Se nós podemos fazer isso hoje, por que não fazer? Por que limitar o debate à versão supostamente inovadora, que a gente sabe que não é inovadora, de uma nova CPMF? Eu não vejo por quê. A gente tem aí também se nós estamos querendo fazer uma taxação dos meios de pagamento e de cada uma dessas transações, ou se nós estamos querendo taxar as empresas digitais, as grandes empresas digitais, porque está havendo um crescimento econômico muito grande concentrado nelas, no momento em que você tem uma transferência de riqueza e talvez elas não estejam sendo adequadamente taxadas. Esse foi o debate que foi feito na França. Nós temos esse debate na França, nós temos algumas orientações da OCDE, que são muito citadas pelo Ministério da Fazenda também, que no caso da França, eles tentam focar nessa segunda parte. Não, nós precisamos taxar essas grandes empresas digitais, colocar um limite, colocar um threshold, ou seja, apenas empresas com faturamento acima de 750 milhões de euros por ano, e uma taxação não na operação, mas sobre a empresa. Gustavo, você enxerga que existe alguma maturidade para alguma coisa desse tipo no Brasil? E você acha que esse é o caminho? Ou isso pode, como os Estados Unidos têm alertado, afastar as grandes empresas, por exemplo, da França e diminuir nesses países que taxarem o próprio dinamismo econômico? Uhum. Excelente pergunta, Iago. E é uma pergunta complexa, porque partindo da premissa inicial de que o Brasil ainda não tem sequer um IVA, fica um pouco mais difícil ponderar, né, a eventual instituição desse imposto ou modernização dos impostos que a gente já tem hoje, né? Bom, primeira coisa, se o Brasil realmente se insere num contexto globalizado e quer permanecer nesse contexto globalizado, inclusive em termos de meios de pagamento, e-commerce, e se o Brasil realmente quer ser membro da OCDE, não tem como escapar das recomendações que a própria OCDE tem feito, Iago. Então, em resumo, né, dentre as recomendações da OCDE está a criação de um IVA amplo, que a gente até vai poder discutir aqui se IVA, CBS, né, e o formato da base de cálculo, e do fato gerador, mas a verdade é que a OCDE já recomenda isso enfaticamente desde 2013, no mínimo, tanto dentro do BEPS, quanto dentro das próprias diretrizes internacionais específicas de IVA, as quais a OCDE também sugere ao Brasil, que o Brasil também as implemente. Talvez não no formato clássico de IVA, mas talvez no formato indiano, da forma como a Índia fez, que é, de certa forma, um formato dual, mas eu diria, Iago, que o primeiro grande passo no Brasil, se a gente realmente quer viabilizar
uma amplitude maior de tributação, e que, acima de tudo, vá garantir os direitos de tributação ao Brasil. Porque vamos pensar assim, né? Vamos deixar de lado essa mentalidade mesquinha de querer punir grandes empresas só porque elas faturam muito. Isso é muito mesquinho. Vamos pensar o que a gente tem a ganhar. Vamos pensar o seguinte, ó. Como o Brasil pode arrecadar mais de forma legítima, de forma justa, de forma constitucional, a partir das operações que essas empresas têm aqui no Brasil, seja através da criação de uma presença digital significativa ou não, enfim, a gente pode discutir isso também em paralelo, mas a verdade é que a gente tem que modernizar, antes de mais nada, o nosso sistema tributário nacional, provavelmente com a instituição de um IVA, a gente pode discutir isso, mas a gente não pode, eu estou convencido disso, a gente não pode jogar nossas fichas em uma CPMF moderna, uma e-tax, ou num Digital Services Tax aqui no Brasil, enquanto a gente não fizer uma reforma tributária estrutural no Brasil, que vai ter que mexer nas regras de competência, vai ter. Mas a gente vai precisar se alinhar e se modernizar para poder garantir essa arrecadação que o Brasil pode ter a partir dessas operações eletrônicas mais robustas, certo? E aí é interessante observar que, em meio a esse contexto, dentre as recomendações da OCDE, não está propriamente a recomendação de uma CPMF ou de uma e-tax. Diga-se de passagem, quando a gente cita, Iago, e aqui os colegas também, exemplos como o da França, são exemplos de países que deram um passo, se anteciparam, não só a França, a Itália também, e outros países que a gente pode citar aqui, Hungria, certo? O próprio Reino Unido, em alguma medida, eles se anteciparam, mas a OCDE considera as respectivas leis desses países como interim measures, ou seja, como medidas interinas, medidas temporárias. E a própria OCDE diz, na qualidade de legislações interinas ou temporárias, o próprio nome diz, elas têm que ser temporárias. Ou seja, elas só podem valer enquanto a OCDE ainda não tiver alcançado o consenso global que ela quer alcançar. Ao que tudo indica, talvez se alcance esse consenso global em nível de OCDE até o final do ano. A OCDE até prometeu para outubro. Acho que outubro não deve vir final do ano. E a própria OCDE diz, esses passos antecipados que esses países deram têm que ser temporários, porque uma vez alcançado o consenso global em nível de OCDE, e em nível de globalização, portanto, os países membros, eles vão ter que se adequar a várias diretrizes, obviamente, que a OCDE está recomendando, não é só essa, né? Mas a um formato de um IVA amplo. E é um IVA amplo que vai abranger não só bens, serviços, como também intangíveis. E estou usando a própria linguagem da OCDE aqui, né? Bens, serviços e intangíveis, né? E veja que dentre essas recomendações da OCDE, e olha que eu li praticamente tudo já, não está a recomendação de uma CPMF, não está. Dentro disso, a gente não tem como fugir, né? A gente pode querer fazer uma discussão muito focada aqui na ITEX, na questão da relação dos impostos com a inovação digital, mas como você bem demonstra, nós não temos como fugir da reforma tributária, de como isso se encaixa na reforma tributária, e especialmente nós não temos como fugir da natureza do IVA e do CBS que a Andrea já tinha trazido para a discussão aqui, porque isso envolve, por exemplo, as questões federativas no Brasil. Não é? Quando a maior parte do seu consumo, uma grande parte do seu consumo, que era feito na sua cidade, que era feito ali na loja da rua principal, isso se transfere para um e-commerce que está sendo vendido de outro estado, e isso vai ter que ser transferido com todas as questões de taxação da origem e do destino. Isso distorce muitas vezes os incentivos e a própria receita que cada um dos entes federativos vai ter. A loja ali da esquina da IPTU, da prefeitura. Não é? Quando eu compro a mesma cadeira que eu compraria na loja da esquina pelo e-commerce, ele pode até pagar um diferencial de ICMS para o Estado, mas não paga para a cidade, e assim por diante. E muitas vezes acontece o contrário. Como você vê a possibilidade do IVA ou do CBS, esse apelido do IVA brasileiro aí,
conseguir se encaixar num modelo moderno de taxação que não dê incentivos para uma distorção entre os entes federativos? Bom, aí eu vou voltar um pouquinho, Iago, um pouco na fala do Gustavo, se você me permite, porque eu acho que por mais que a gente discuta, a gente tem que contextualizar o momento atual, né? 2020 foi um ano, assim, extremamente atípico, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, né? A pandemia nos fez ficar todos, né, em casa, mudar a forma de trabalho. Ninguém previu isso desde a época lá da gripe espanhola, que isso poderia acontecer, né? O cenário econômico, gente, aí eu vou... uma catástrofe, acho que nem nas duas guerras, eu estava lendo, nem nas duas guerras mundiais aconteceu uma catástrofe tão grande, uma queda drástica do PIB. E isso tudo, né? Essa mudança do nosso ambiente, do nosso normal, né? Fez com que o ambiente online fosse buscado. De alguma maneira, hoje a gente está no século XXI, isso é muito bom, porque tivemos condições de ter ferramentas para continuar nosso trabalho, para continuar produzindo. Então, o que é o recurso da compra online, né, para supermercado, lojas de e-commerce, né, ele trouxe para a população que tem condições, vejam bem, e que ainda manteve algum poder de compra no mercado. Porque uma grande parte da população, e eu posso dizer assim, classe média para alta, que muita gente perdeu seu emprego, muita gente já não possui cartão de crédito, tem gente vivendo de cesta básica do vizinho. Então, esse cenário, e não só no Brasil, tá? Isso, a questão ganhou relevância mundial. Então, a gente tem que pensar que tudo que for construído, a gente precisa dessa contextualização, né? Exatamente dentro disso, Andréa, exatamente dentro disso, existem alguns economistas dizendo que, pela primeira vez, nós não vamos ter uma recuperação nem em V e nem em W, né? Nós vamos ter uma recuperação em K. Eu fui perguntar para o Ivar o que era isso, porque eu não sabia. Uma recuperação que as empresas digitais que tiveram um impulso exatamente nesse momento, que as pessoas tiveram que fazer compra online, até de supermercado. Essas empresas que conseguiram se capitalizar e que conseguem ter essa vantagem da digitalização vão disparar, e junto com elas as pessoas que trabalham nas áreas digitais, as pessoas que trabalham com estatística, as pessoas que sabem programar, vão disparar, e, ao mesmo tempo, as empresas mais territorializadas, as empresas com menos capacidade de investimento e pessoas com habilidades e formações um pouco mais antigas vão cair ao mesmo tempo, porque aquelas pessoas vão crescer tomando o espaço dessas. Talvez parece ser exatamente o momento de fazer uma revolução tributária, inclusive, para conseguir pegar essa mudança econômica, não é? Mas não tenha dúvida de que isso a gente vai precisar estudar muito, porque essa retomada vai ser um dos maiores desafios dos nossos estadistas aí para esse século. E eu vejo isso, assim, voltando também um pouco ao que o Gustavo falou, né? Dessa questão da questão da França, enfim, do que foi proposto. Também a gente tem que pensar o seguinte: nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos eles têm feito retaliações, né, a essas medidas de taxação sozinha, né, da medida unilateral de determinados países, né, e essa questão dos gigantes da tecnologia também, Amazon, Facebook, né, vou citar nomes aqui, mas são gigantes mesmo, Google, que são empresas, né, outras líderes também do setor, eles uniram forças com os Estados Unidos. Então isso preocupa um pouco também de como é que esses países, como você falou, né, e eu acho que essa recuperação em cá, o Iago, ela preocupa também países, tá? Não é só assim dentro a questão é que o país rico ele vai ficar muito mais distanciado do país em desenvolvimento, do país que vai ter a sua retomada mais lenta, eu acredito. Então, a gente tem que pensar também
que, por exemplo, a proposta da CID Digital, você me perguntou da CBS e do IVA, e aí a proposta da CID Digital, ela está parada no Congresso. E seria uma medida unilateral brasileira, né? Mas a manifestação americana é no sentido de justamente impor que essas medidas unilaterais elas não devem ganhar força. Né? Então, aí a gente ainda não tem, no âmbito do BEPS, como também voltando ao que o Gustavo falou, a ação 1, a gente está com o relatório ainda previsto para outubro. Também a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, isso tudo leva a realmente a gente pensar num modelo, a CBS, né, o que está posto na mesa, e que, na verdade, hoje, até a gente sabe que foi retirado o regime de urgência, né, isso a gente sabe que realmente aconteceu, ela tem uma proposta de simplificação, tá? Vocês podem até achar que, que eu não sei o quê, mas a gente sabe que tem na mesa, né, a gente tem 3 propostas, né? A gente tem a PEC 45, a gente tem a PEC 110 e a gente tem o PL 3887 aí da nossa CBS. Mas o que é interessante, né? Aí a gente analisando Nós aí temos a proposta fantasma que ainda não veio, né? A CBS está lá, né? Isso a gente sabe. Então, pensando em termos do que a gente tem, né, de concreto, né? A gente tem um ponto de convergência aí, que é a simplificação, gente. Então, por mais que a gente demonstre uma certa insatisfação acerca do que está sendo proposto, ao mesmo tempo, tem que ver, eu penso que a gente tem que ver sempre o lado bom, né? O que está sendo proposto e é bom. É bom porque a gente vai ter uma simplificação, a gente vai ter... Gente, quem julga PIS/COFINS é uma loucura o contencioso de PIS/COFINS. Vocês não têm ideia do que é o contencioso. Vocês devem ter. Mas o contencioso de PIS/COFINS é um negócio absurdo, tanto em primeira instância de julgamento quanto no CARF. Então, isso, só de dar um respiro, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em proposta de reforma, no impacto que isso vai gerar no contencioso também. Então, é uma preocupação também com relação a isso, em relação ao impacto no contencioso. O novo IVA, a proposta do governo da CBS, enquanto a Câmara chama de IBS, né, o Senado, enfim, mas elas seguem a mesma linha do IVA do resto do mundo, né, que é fazer ele entrou de vez para o debate. A gente não pode negar que o IVA entrou de vez para o debate, mas a gente tem que ver que o que é bom para a Austrália, o que é bom para a Índia, eu estou falando em hipótese, pode não ser bom para o Brasil. Então, a gente tem que trazer isso tudo para cá, ver o que a gente tem, ver qual o cenário de hoje, entendeu? Porque a gente tem que analisar muito de acordo com as nossas características. A gente não pode pegar, lá deu certo na Nova Zelândia. Gente, Nova Zelândia não é o Brasil. Então, acho que a gente tem que estar sempre pensando no que há de concreto. Pé no chão. E dentro do que é possível, porque mundo ideal, aí eu brinco, não existe a estrada de tijolos amarelos, ela foi um sonho da Dorothy. O mundo ideal, o pote de ouro, o mágico de Oz, isso foi tudo de dentro da Dorothy. Eu não posso acreditar no mundo ideal, mas eu tenho um mundo que pode ser possível, e eu sou otimista, porque quando a gente sair da pandemia, a gente pode ter um mundo melhor desde que todo mundo esteja unido. E o que eu acho legal que a Receita fez, e volto a falar, foi levar para a mesa o debate. O ITEX, ele ainda não foi levado para a mesa, então realmente eu fico numa situação como membro da Receita hoje no CARF, né, de todo modo, numa situação um pouco desconfortável em relação ao que ainda não veio. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que o caminho pode não ser o ideal, mas ele é o possível, dentro do escopo Brasil. É isso. Falando do que é possível e dessa necessidade de simplificação, né, eu queria perguntar para Maria sobre a vantagem que essa simplificação pode trazer para essas pessoas que estão adotando os meios digitais agora como uma forma de tentar se inserir, né, na economia ou se inserir dentro das oportunidades que aparecem, né? Porque são pessoas que, se por um lado podem passar a ser taxadas
de uma forma um pouco mais automática, por outra, podem se beneficiar. Você acha que elas podem se beneficiar de alguma forma de uma diminuição de burocracia no momento da taxação? Eu acho que, com certeza, a diminuição da burocracia é favorável em todos os sentidos, e acho que para os pequenos negócios, para os médios negócios, faz muita diferença, porque a gente fala das grandes empresas de tecnologia, que são empresas que normalmente têm, apesar do custo que hoje eles chamam muito de custo Brasil, né? Do que o custo tributário e de adequação tributária representa para essas grandes empresas, a gente tem que pensar também que essas grandes empresas têm respaldos de grandes profissionais, de muitos profissionais por trás. Mas se a gente for pensar nos pequenos e médios negócios que não tenha o mesmo respaldo, sem dúvida nenhuma, a simplificação, ela representa muito para a economia dos pequenos e para a economia de quem está, de fato, se digitalizando. E acho que é importante também, porque todas as economias referentes a, por exemplo, investimentos que deveriam ser feitos em tributação, em adequação tributária, eu falo mais de obrigação acessória, e não só do pagamento em si do tributo, que a gente sabe que tem muita coisa por trás do pagamento da guia do tributo, por exemplo. Tudo que vai diminuir, tudo que pode diminuir de investimento nesse tipo de adequação pode ser voltado ao investimento de digitalização, por exemplo. Eu não preciso mais me preocupar tanto com a obrigação acessória, eu vou pegar esse dinheiro que eu usava para isso e vou investir em outro tipo de coisa para o meu negócio conseguir avançar. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, trazendo a conversa um pouquinho para o lado do ITEX, especificamente, que a gente estava discutindo, e o ponto da Andrea sobre a CBS eu acho que é ótimo, mas me parece, pelas conversas atuais, assim, de fato a gente não tem proposta, a gente não sabe o que vem, mas pelas conversas e pela forma como o governo tem imposto o que ele enxerga como ITEX, até a paridade com a França e outros países citados aqui, me parece que ele também não está na mesma direção da própria CBS e da simplificação. Não me parece que o ITEX, a taxação de movimentação financeira, ela está no mesmo rumo da simplificação. Me parece só que você altera o sujeito passivo e você muda a obrigação de lugar, mas você não diminui. Então, você continua com uma economia no todo, de forma global, com problemas e dinheiro investido em adequação tributária. Então, você continua colocando dinheiro em adequação tributária, sem, na verdade, fazer esse movimento contrário de simplificação. E aí, eu acho que um outro ponto importante sobre a diferença entre o ITEX e a CBS é, sem dúvida nenhuma, a acumulatividade. E a progressividade tributária, e toda essa discussão que está em volta da CBS, que foi trazida como uma contribuição muito não cumulativa, aumentando a não cumulatividade que já existia no PIS e da COFINS. E a gente fala em ITEX que, se for de fato a mesma forma ou formas muito parecidas com a CPMF, e já tem algumas especulações de ser, inclusive, mais cumulativo, as duas formas de tributação estão em sentidos contrários do que a gente entende como melhor. E nesse caso, a gente teria não só a cumulatividade, como uma regressividade também, porque por mais que se pense que talvez as operações digitais sejam feitas mais por pessoas com mais dinheiro, não é o que se tem visto no Brasil. As pessoas pedem comida, as pessoas pedem mercado, as pessoas fazem compra na farmácia cada vez mais, e quanto maior for a taxação sobre consumo, maior é a regressividade, não é? Porque quanto menos a pessoa ganha, maior o percentual do que ela recebe que vai ser taxado com impostos de consumo. Não é isso? Então, a gente tem, ao mesmo tempo que nós temos a acumulatividade, nós temos um duplo incentivo à regressividade. Eu imagino. Como vocês veem isso?
Eu acho que, assim, só um comentário rápido sobre isso. Para mim, é importante a gente pensar que o ponto que eu acho que foi o Gustavo que citou anteriormente, enfim, alguém citou no debate anteriormente, sobre as informações que a gente tem em transações financeiras e a alíquota única, né? O percentual único que vai ser cobrado no ITEX. Isso só corrobora a regressividade e só corrobora a falta de seletividade nas movimentações. Assim, eu vou pagar o mesmo tanto para pagar a folha de salário, quanto eu vou ter que pagar para comprar um item de luxo, por exemplo. E aí você continua com um sistema muito regressivo. É o caso do pão, por exemplo. Desculpa já interrompendo. A pessoa que compra o pão, ela vai pagar o mesmo imposto. O rico, o pobre, vai pagar o mesmo pão. Então, a tributação ela é feita dessa forma, né? Agora, o que eu... desculpa, Iago, se eu interrompi, mas é só uma curiosidade, né? Que aqui na OCDE, acho que foi o Gustavo que falou do limite mínimo de faturamento, né? De 750 milhões de euros. Agora, para estimular as empresas inovadoras também, né? Tem esse limite, onerar as empresas que estão iniciando, nascendo na tecnologia, aí eu acredito que seria um problema, né? Mas a gente está falando aqui, você falar de uma coisa é o consumo, outra coisa é o lucro, né? Então, a gente aqui tem que separar o consumo da taxação dos lucros das grandes empresas, né? No caso, então, acho que isso também é uma questão que deve vir, né? A gente vai ter que imaginar como é que vem para a gente poder debater, né? Mas quer dizer, basicamente só essas observações aí. Eu acho um pouco sobre isso que o Ivar estava falando, sobre a questão dos incentivos à inovação, não é? Que se a gente também deixar uma taxa flat pelo fato de ser digital, a gente vai pegar ao mesmo tempo uma grande multinacional e uma startup que está começando, não é, Ivar? E o meu ponto era sobre usar a quantidade enorme de dados, de informações detalhadas que a gente tem sobre os tipos desses serviços e produtos, que de uma forma ou de outra é um dado que passa pelo online. Às vezes é um produto físico, ele é entregue, mas de alguma forma a sua transação foi feita online e, portanto, a gente tem essas informações sobre esse produto, suas características, e eu acho que isso está relacionado a esse alerta que a Andrea fez e com o qual eu concordo, de tomar muito cuidado, especialmente quando diz respeito à tributação dessa economia digital, de focar no lucro e não no valor do serviço em si, especialmente porque boa parte dessas grandes empresas de tecnologia, que praticamente nenhuma delas existia há 20 anos atrás, né? Elas têm principalmente grandes margens de lucro. Muitas vezes os serviços ou os produtos com os quais elas estão envolvidos no mercado são direcionados e são acessíveis, o que é muito bom, óbvio, são acessíveis para a classe C, D, E, e, portanto, os valores desses produtos e serviços até não são altos, mas o que é alto é justamente a taxa de lucro dessas empresas. Então, a gente tem que haver um esforço para se pensar novas maneiras de, usando todos esses dados, poder buscar uma taxação mais eficiente, especialmente voltada na incidência sobre o lucro. Gustavo, em relação à incidência sobre o lucro, né, e a tentativa de uma não regressividade do imposto e de não cumulatividade de imposto, você imagina que você citou o modelo indiano, mas parece que o modelo francês vai um pouco nessa linha, não é? Focar no lucro e não focar nas transações na cadeia e não dar cumulatividade, não é isso? E você falou do modelo indiano, qual é a diferença dele? Iago, perfeito. São modelos diferentes mesmo, né? Talvez antes até de falar sobre esses modelos, tem algumas questões prévias que são importantes, né? Vocês falaram coisas tão importantes agora que seria interessante até pautar esses pontos aí, né? Numa boa pauta, mas olha só.
historicamente, a gente tem 3 pilares de tributação e os 3 estão em torno da renda. Nós temos a renda auferida, nós temos a renda acumulada, que é patrimônio, e a renda despendida, que é consumo. Isso é a tributação fundamental. Tudo que for para além disso são variações, são excepcionalidades. E tem que se manter nessa qualidade de excepcionalidades, porque a exceção não pode virar a regra, senão distorce o sistema. Então, por que eu digo isso, né? Porque o e-tax, né, se vier ou quando vier, ele também tem que fazer uma escolha. Seria ele um imposto sobre o primeiro pilar de renda, ou seja, quando houver lucro, ou seria ele um imposto sobre consumo, né, em paralelo a um IVA, ou seria ele um imposto modelo CPMF de toda e qualquer movimentação financeira, inclusive pagamentos, o que é muito polêmico, né? É um tributo que incide sobre pagamentos, quaisquer pagamentos, inclusive empréstimos ou, enfim, né, pagamentos que, na verdade, muitas vezes não denotam capacidade contributiva, pelo contrário, reduzem a capacidade contributiva, não poderiam estar sujeitos à tributação. Certo? Então, veja que essa polêmica ela é muito importante, né, de ser colocada no início de qualquer discussão. E aí, claro, a regressividade, né, que vocês falaram muito bem aí, a André colocou exemplo importante do pão, a Maria também colocou exemplo aí até da área dela, né, são escolhas políticas, né, porque quando a gente discute a eventual introdução de uma alíquota flat ou única, como é a própria proposta da CBS, né, automaticamente a gente já está querendo suportar os efeitos de regressividade. No entanto, isso não é nada novo, né? Como a própria Andrea diz, o fato das pessoas mais pobres e também as mais ricas pagarem o mesmo ICMS sobre o pão, que conforme o convênio ICMS de cesta básica, é uma alíquota de 12%, mais base de cálculo reduzida, chegando a uma carga tributária final de 7%. Então, o que dói no bolso é 7%, tá? Na prática é isso. E, casualmente, é o mesmo 7% do IVA na Alemanha, que vale até para cerveja, diga-se de passagem, né? Eles evoluíram um pouquinho e já botaram a cerveja na cesta básica, né? Então, tem uma evolução importante aqui, né? Que eu gosto de Os alemães destacar. É o pão líquido, né? É o pão líquido, né? Mas é uma evolução importante, né? Que eu acho que a gente pode adotar aí, de repente, né? Já que a gente está discutindo cerveja. Mas, enfim, olha, isso também não é novo, porque vou dar outro exemplo. Em 2010, 2011, quando se discutiu na Grã-Bretanha, né, na Mirrorless Review, se discutiu amplamente, inclusive com os norte-americanos. E a maioria deles diz o seguinte: não, tributação do consumo, né? Deixa tudo padrão em 10%, faz um flat rate 10%, e os efeitos da regressividade compensa. Compensa de alguma forma. Vai dar dinheiro, vai dar mais desconto lá no ajuste do imposto de renda da pessoa física. Tem várias formas, isso é técnica, é uma pergunta secundária, é uma pergunta paralela, né? E essa questão da regressividade, ela é importante no seguinte sentido. Primeiro, ela depende de tecnologia, ela depende de agilidade e depende também de boa vontade. Por quê? Uma alíquota padrão, como essa da proposta da CBS, ou uma alíquota padrão, como as próprias alíquotas de IVA, que são recomendadas no mundo inteiro, e tem estudos para isso, elas vêm com essa alta carga de regressividade, mas os países envolvidos, dentre eles Alemanha, Suécia, Dinamarca, já têm mecanismos de compensação em nível de assistência social muito eficientes. Leia-se, devolve o dinheiro muito rápido. Seja via Bolsa Família, seja via seguro-desemprego, para usar a linguagem que a gente já tem, certo? Agora, se a gente for usar um formato desse de devolução, de compensação, a gente precisa ser ágil. Por exemplo, a gente não pode esperar a restituição. Mas existe a possibilidade de a gente deslocar a burocracia de um ponto para outro. Né? Claro. E veja bem, a gente não pode esperar, por exemplo, a restituição do imposto de renda da pessoa física, que a André conhece muito melhor do que nós. Acontece uma vez por ano e tem que ficar esperando. Tem que ficar
esperando, e é só uma vez por ano. O pobre vai poder ficar esperando uma vez só por ano? Não, o pobre vai ter que ter uma restituição mensal, urgente. Sendo que o percentual da renda dele que foi levada em imposto do pão é maior do que o percentual, embora a taxa seja a mesma, o percentual da renda dele que foi levado no imposto sobre alimentos é maior do que o percentual da renda de uma pessoa que ganha mais que foi levada sobre o imposto de alimentos. Né? Por isso que a gente tem que separar o consumo do lucro. Esse é o ponto. Isso, André. E André está muito bom, muito bem nesse aspecto, porque essa escolha política, né? Qual o pilar? Qual o pilar que a gente vai trabalhar? É o pilar da renda, leia esse lucro, né, na nossa realidade, ou é o pilar do consumo? Né? Pode até trabalhar os dois. Pode distribuir essa reestruturação tributária. Parte no pilar da renda, lucro, parte no pilar do consumo? Pode, não tem problema. Agora, eu volto a insistir com isso. É muito importante ficar sobre esses três pilares, porque fora desses três pilares, renda oferida, renda acumulada, renda despendida, começam a vir excepcionalidades, começam a vir distorções. Exemplo, a CPMF é uma distorção. Ela é uma distorção. Ela distorce todo o sistema. Até porque ela vai incidir sobre todo e qualquer pagamento que não denota qualquer capacidade contributiva. Aí já tem a maior distorção possível do sistema. Fora a oneração de toda uma cadeia, né, de movimentação. Quanto maior a cadeia, maior a incidência. Né? Exato, exato. E deixa eu comentar uma outra coisa, só para não perder o fio da meada também, né? Porque um dos pontos nossos centrais aqui é o ITax, né? Olha, pessoal, se eu fosse comentar aqui sobre o ITax, né? Me despindo de uma roupagem de jurista ou de advogado, né? Ou seja, não sendo jurista, não sendo advogado, sendo economista, eu ia dizer o seguinte: caramba, vamos trabalhar com o tributo aí que é mais eficiente. E uma CPMF é super eficiente, um ITax pode ser super eficiente também, pode. Só que daí vem um outro problema que a própria André comentou aqui, a Maria também comentou em parte, né? Qual a nossa realidade, né? Qual a nossa realidade? Nós temos uma realidade do sistema tributário nacional que ele tem uma série de garantias aí fundamentais em prol do contribuinte. A Maria comentou, princípio da seletividade em função da essencialidade. É ancorado constitucionalmente. Até hoje se aplica obrigatoriamente ao IPI e facultativamente ao ICMS. Muito bem. Pode transportar esse princípio, que não deixa de ser um desdobramento da capacidade contributiva, pode transportar ele para um imposto financeiro, um imposto sobre capital? Pode. Não tem problema, até pode. Certo? Mas esse é o desafio. Né? E veja que nós temos vários desafios contextualizados no Brasil. Né? Em outras palavras, dependendo de como a gente fizer, no dia seguinte tem colegas nossos advogados entrando com medida judicial e estão derrubando. Porque a nossa Constituição Federal tem uma série de princípios que vão proteger o contribuinte. Vão proteger. Tá? Então, realmente, o ITax, né, teria que ter muito esse cuidado. Eu particularmente prefiro trabalhar ele a partir de um IVA, né? E só para fechar, vocês comentaram outra coisa muito importante sobre as inovações tecnológicas e as startups, né? A OCDE faz esse alerta, é um alerta muito importante. No capítulo do BEPS Action Plan 1, do Interim Report 2018, né? Não é o de 2015, de 2018, quando a OCDE justamente vai mapear os países, dentre eles França, que já implementaram o seu imposto sobre serviço digital, a OCDE deixa muito claro, olha, lembrando, esse imposto, se vocês quiserem fazer, quem quiser fazer, tem que ser temporário. E outra coisa, não pode provocar uma sobretaxação, não pode provocar. E mais, tem que cuidar para não onerar startups e novos negócios digitais. Tem que ter muito cuidado. Então, veja, esses alertas são dados pela própria OCDE. Tá? Talvez a gente acabe aí com um sistema com mais um nível de complexidade, sei lá, um simples digital, né, em que vá colocar de alguma forma, mas isso pode ser resolvido, talvez, por um sistema por lucro, a partir de determinado nível. Né? O que a gente sabe, não é? Eu acho que a experiência mostra o que não vai haver redução de impostos. Né? Nós temos aí entre 36% e 38% de carga tributária no Brasil, mas num país com o índice de Gini nosso, com esse nível de desigualdade, se você também não tiver uma captação de impostos para fazer uma redistribuição que o próprio sistema econômico não consegue fazer, não é? Você não teria a capacidade de manter
não é, o nível civilizatório do país. A gente vai se encaminhando aqui para o fim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, da Andrea Dweck Simantobi, do CARF, da Maria Andrade, da Estônia, do Gustavo Fossati, da FGV Direito Rio, e do Ivar Hartmann, que é coordenador do CTS da FGV Direito Rio e nosso co-host aqui no Big Data Vênia. E convidar você que está nos assistindo para assistir aos outros episódios do Big Data Vênia, que trataram de LGPD, Home Office, Big Data, obviamente, e a seguir a gente, se você está assistindo a gente no YouTube do Jota, seguir aqui, apertar o sininho e todo esse discurso dos youtubers, aperte o sininho, siga a gente. E se você está nos ouvindo em um podcast, seguir e assinar o nosso feed para receber os próximos episódios. Queria agradecer muito a todos. Até o próximo Big Data Vênia, o podcast sobre Direito e Tecnologia do Jota e CTS da FGV Direito Rio. Um abraço.